Processo de reestruturação do fundo com cisão, saída de 150 milhões de reais do PL e os institucionais aí que vazaram com 59% das cotas. Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bernardo Sanches e esse aqui é o Vai Pelos Fundos. E a ideia desse canal é tratar de conteúdo aprofundado de fundos imobiliários. No vídeo de hoje a gente vai falar do VIF11 e esse assunto aí da cisão e da distribuição do fundo agora em cota base 10. Pouca gente está comentando, mas a gente vai falar. Ele saiu aí de 250 milhões de reais para um fundo que vai ter 72,9 milhões. Vai ser um Nani que vai estar entre os 10 menores FOFs do mercado e muita coisa para a gente comentar. Então, bora para esse conteúdo! Fala galera, iniciando o nosso vídeo sobre o VIF11, gestão feita pela 20 Real Estate, administração feita pela BRL Trust. Código de negociação do fundo é VIF11 e aí a gente vai falar da cisão. É isso que me motivou a fazer esse vídeo, por isso que a gente está aqui analisando esse FOF. Vocês sabem que eu não falo muito de FOF aqui no canal, inclusive se for uma ideia boa para o canal, se vocês gostarem desse conteúdo, deixa aqui no comentário, a gente quer mais FOFs sendo analisados. Valor da cota de mercado quando foi fechado o relatório R$ 7,13 e um valor patrimonial de R$ 9,02. Hoje essa cota de mercado já está em R$ 7,00. Obviamente o valor patrimonial também vai ser alterado, porém a gente faz aí o PVP de acordo com essa cota patrimonial, ele está tendo um PVP de 0,76. Quantidade de cotas, a gente vê já um erro no relatório, são 808.919, não esses 8.089.000, tanto que antes da cisão que a gente está falando, o fundo tinha aí 2.812.000 cotas. Cotistas são 5.659, antes da cisão eram 6.030, então o número de cotistas não se alterou demais. Taxa de administração aí de 0,95% até 500 milhões de reais, vai demorar muito para chegar nisso depois dessa cisão, e ainda tem taxa de performance aí de 20% do que exceder a variação do IFIX. Na sequência, o rendimento distribuído no mês foi de 6 centavos, e eles informam aí pra gente que tem um acumulado de 3 centavos por cota e resultado não distribuído, então esse é um fator interessante. E agora a gente passa a falar do processo de reestruturação de fato. Primeiro ponto é a gente mostrar a razão dessa reestruturação, pelo menos segundo a gestora. Eles dizem aí que foram dois principais motivos, tá? Primeiro, o desconto na cota, de fato, acima de 20%. E segundo, a divisão de cotistas, né? Eles tinham ali uma base entre institucionais e pessoa física. De fato, a gente vai perceber que havia uma assimetria muito grande, pelo menos no percentual alocado no fundo. Os profissionais levaram um percentual do PL muito grande. Hoje, então, a partir do VIF, a gente tem três fundos. O VIF11, que permanece ainda listado em bolsa, sendo negociado, com as 808.909 cotas, num total aí de 29% do PL do antigo VIF. Isso dá cerca de 72,9 milhões de reais dos antigos 250 milhões de reais. São 5.659 cotistas, representando ali 94% do número de cotistas do VIF antigo. Depois foi criado também o VIF2. Esse VIF2 vai ter um total de 330.882 cotas, representando aí 12% do PL, são 5% do cotistas. Esse VIF2, qual é a característica dele? Ele vai ser um fundo de prazo determinado, ele vai ser liquidado em até 12 meses. E o interessante é que o gestor pode ir fazendo liquidações parciais, então vendendo as cotas do fundo a mercado, assim que tiver interessante, e fazendo as amortizações. Com esse mercado de baixa, acho que vai ser bem complicado para eles conseguirem fazer essas amortizações nesse momento, talvez fique aí realmente para o ano que vem. E um fundo multimercado aberto com 1.672.539 cotas, representando 59% do antigo PL. São apenas 63 cotistas, representando aí 1% do número de cotistas, porém eles levaram aí 150 milhões do fundo. Então, só para a gente entender, 1% do número de cotistas acabou levando aí 59% do fundo, 150 milhões de reais, e o VIF11, que segue listado, segue aí com a maioria absoluta da antiga base, 94% dos anteriores cotistas,
ficou aí com 29% do PL, 72,9 milhões de reais, ok? O que chama a atenção, claro, nessa cisão é que esse 1% que foi para fundo aberto são exatamente todos os cotistas profissionais que estavam no fundo. Então eu fico me perguntando se realmente os profissionais simplesmente desistiram do fundo, pressionaram a gestão para que fosse feita essa cisão e aí eles fossem para esse multimercado. Sempre lembrando, fundo multimercado é focado em investidor profissional. Então, outro ponto importante dessa reestruturação é que ela foi proporcional à quantidade de recursos, mas todos os fundos aí com a mesma carteira, conforme os pesos e ativos do antigo VIF, ok? Além da própria cisão, também foi aprovado o split de cotas na proporção de 10 cotas para cada uma, então o fundo passou a ser negociado na cota base 10. E aí eles dizem ainda, por fim, gostaríamos de reforçar que continuamos com o mesmo time de gestão e a mesma estratégia para o VIF 11 e que estamos acompanhando com atenção impactos sobre a liquidez do fundo. Detalhe que eles também falavam na proposta de reestruturação que a ideia era de que não haveria impacto na liquidez, isso porque o profissional ele tem um perfil aí de não fazer tanto giro. Então vamos observar, será que de fato isso vai acontecer? Só os próximos meses vão dizer. Seguindo na análise do relatório gerencial, eles passam a fazer um cenário macroeconômico e isso é muito interessante nos relatórios da Vinci. Apesar de eu fazer várias críticas à gestora, tem coisas muito bacanas e a gente tem que ressaltar. Esse cenário macroeconômico que eles trazem nos relatórios é muito bacana. Eles iniciam dizendo aí que o cenário parece cada vez mais complexo na medida em que se avança o segundo trimestre do ano, com prolongamento da guerra na Ucrânia, inflação de commodities, aperto monetário ao redor do mundo e as eleições no Brasil. Soma-se a isso os diversos problemas enfrentados nas cadeias logísticas globais que também colocaram pressão nos preços. Esse cenário culminou numa inflação que os países do G7 não viam desde a década de 70. No Brasil, a taxa de juros percebida pelo mercado como neutra é entre 3,5% e 4% acima da inflação. A taxa de juros real neutra, ou seja, a taxa de um ano deflacionada pela inflação do Focus, para os próximos 12 meses, é de cerca de 7% no momento. Isso quer dizer que o Brasil, diferente da maior parte dos países do mundo, já levou a taxa de juros para um nível significativamente superior ao juro real neutro. É bom que se diga que existe um certo consenso de que os juros neutros no Brasil seriam em torno de 6, 7, 7,5%. Então é isso que eles estão dizendo aqui para a gente. É importante você também ter esse conhecimento quando vai fazer as suas análises em fundos imobiliários e qualquer investimento. Falando da performance do fundo, a gente vê que o resultado de fundos imobiliários vem o grosso, claro, de rendimentos, R$426 mil, isso porque eles não fizeram movimentações em abril. Resultado de CRI, importante também que você saiba, VIF 11 ele tem CRI na carteira, trouxe aí R$129 mil para o fundo. Na sequência a gente vê o histórico de resultado e distribuição de rendimentos e aí a gente observa que o grosso, obviamente, são rendimentos em fundos imobiliários. Tem também a parcelinha sempre recorrente de CRIs e pouquíssimo ganho de capital, tá? A gente vê aqui que ganho de capital em fundos imobiliários seria aqui a barrinha azul um pouquinho mais clara, então são poucos meses que eles conseguiram fazer ganho de capital, pelo menos nesses últimos 12 meses, o que é também normal, já que o cenário para os fundos imobiliários ficou bem complicado. Na sequência, a carteira do fundo, a gente vê que o grosso, claro, do portfólio 59,5 milhões de reais em cotas de fundos imobiliários, RIs 9,6 milhões de reais, aplicações em renda fixa 4,6 milhões de reais. Depois eles trazem um gráfico com os segmentos da carteira, 29% dos ativos em office, 24% em recebíveis imobiliários, incluindo aí as participações diretas em CRIs, 21% em logística, 14% em shopping center. Além disso, 64% da carteira voltada para a estratégia renda, para aquela de rendimento recorrente, e 36% para a estratégia valor, que é aquela voltada para ganho de capital. Acho que é um pouco de consenso nas carteiras dos FOFs, escritório e logística, estão abaixo do preço, então vem expectativa de ganho de capital e, claro, boa parcela em recebíveis para manter o recorrente. Um gráfico bacana que vem no relatório é esse de target de alocação por ativo, de acordo com o percentual do PL. E aí em fundos imobiliários líquidos, né, de tijolo, desde que não sejam da 20, pode ser 30% a 90% da carteira, hoje em 46,7%. Ativos 20% até 30% da carteira, hoje 20,7%. Vocês sabem, sempre critico nessas posições muito grandes em FOFs,
que sejam em fundos imobiliários da casa, né? Isso acontece muito lá no HFOF, no fundo da Red. Outros fundos também têm essa problemática. Aqui na 20, acho que até 30% é muito, né? Poderia ser no máximo 10%. Eu entendo que sempre tem conflito nesse tipo de alocação. Em CRIs e fundos de CRI, de 10% a 50%, hoje 22,6%. E aí até 20% em fundos ilíquidos, né? Aquele que não tem tanta rotatividade. E aí o caixa pode ter até 10% para fazer aquelas alocações pontuais mais interessantes, hoje 6,3%. Com as quedas que a gente está tendo aí nessa semana, muito provavelmente conseguiram utilizar esse caixa para boas compras, pelo menos é o que a gente espera. E por fim a gente vai para a análise da carteira. Primeira posição, Vino11, já é um fundo da casa com 6,8% do PL. Então, primeiro que é um fundo que eu já não curto tanto, e segundo, né, é um fundo da própria casa. Na sequência, PVBI, o fundo de lajes corporativas lá da VBI, de high quality. VISC11, mais um fundo da casa, representando aí 6,5%, é um fundo de shoppings. Depois a gente tem BRCR, fundo de lajes corporativas lá do BTG, 5,6%, por sinal, o fundo que a gente fez vídeo na semana passada, tá aqui no card para você conferir. Depois eles falam aí HSML, acho que houve outro erro no relatório, né? 2 vezes a posição HSML com 5,6%. Depois XPLG e na sequência 4,2% em JSRE. O total aí de fundos de tijolo 68,1%. Só marquei aqui também em amarelo e 1,5% no VIUR, que é mais um fundo da casa. Depois eles trazem aqui pra gente o CRIs, 12,4% da carteira, dividido aí em 8 CRIs. Abaixo a gente vai ver a taxa média dessa carteira. Só para fechar aqui a análise da carteira de fundos imobiliários, é uma carteira interessante, uma carteira bem convencional, tá? Ativos bem conhecidos. Talvez o Apto seja um ativo um pouco menos conhecido. A gente pega outros FOFs aí que tem uma carteira bem menos convencional, com muitos ativos aí que a gente não vê tanta negociação. Carteira do VIF é interessante. A única ressalva talvez seja essa preponderância em ativos da própria casa. E para fechar a carteira de CRI são 11 CRIs, ok? Na verdade são 10 CRIs e um fundo de incorporação residencial que funciona como um CRI, o LSPA11. Há uma taxa média total aí da carteira, fiz o cálculo para vocês, eles poderiam trazer isso para a gente, mas não tem aqui no relatório. IPCA mais 7,1% e ainda um CRI de CDI mais 3% da Helbor. Interessante, é uma carteira middle risk, então contribui bem para o resultado do fundo. Acho bacana ter essa estratégia alternativa. E agora aquele resumo que todo mundo adora, mas antes, claro, peço seu comentário, peço seu like, isso é muito importante para o canal, também muito gratificante. Deixa aí também dizendo se você curte fundos de fundos, se quer que a gente comente mais FOFs aqui no canal, também se você curte os fundos da 20 ou não, é algo que eu quero saber de vocês. Falando especificamente de VIF11, ele era o 12º maior FOF em termos de PL, hoje vai ficar aí entre os 10 menores, né, com esse PL de 72,9 milhões de reais. Como eu adiantei para vocês, tinha uma liquidez em torno de 500 mil reais ao dia, e agora, com essa diminuição tão grande de PL, como é que será que vai ficar? Outro ponto que eu acho muito relevante para a gente levar em conta, qual que vai ser o apreço da gestão com esse fundo imobiliário, um PL tão pequenininho, perto dos outros fundos da casa. Para ter uma ideia, o outro fundo com menor PL é o VIUR, que vai ter aí 250 milhões de reais. Na sequência a gente tem VISC e Vino, que são mais de 2 bilhões de reais. Para fechar minha posição sobre essa cisão, acho que foi sim, de certa forma, prejudicial para os cotistas minoritários, para as pessoas físicas comuns. Isso porque a gente viu 59% do PL foi embora, foi aí com os cotistas profissionais, que representavam ali menos de 1% da base, para um fundo multimercado. É óbvio, o dinheiro é de cada um, eles têm o direito de alocar como quiserem, porém, se o VIF11 era tão interessante, por que toda a base aí de profissional acabou saindo, né? Então esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração também. E aí se somam, né, alguns atos da 20 que eu já falei para vocês em stories lá no Instagram, que eu falo de risco 20, né? A mesma situação foi ali da venda de ativos em 2019 no VISC11 para bater meta de yield e conseguir receber taxa de gestão e taxa de administração, e também a emissão 11% abaixo do VP no VISC11 para facilitar ali a entrada da Ancar, uma administradora e gestora de shoppings,
e fazendo a composição de novos ativos dentro do VISC11. Pessoal, o que eu tinha para falar de VIF era isso. Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.